A principal âncora do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, aqui no Ceará, é uma siderúrgica, a ArcelorMittal Pecém, uma empresa que tem um impacto imenso para a balança de exportações, a balança comercial, o balanço de pagamentos do Ceará. E é com o CEO da ArcelorMittal Pecém que eu converso no programa de hoje. O programa do Anuário já está no ar. São 2.500 funcionários diretos, 3.000 indiretos e um impacto que vai além dos empregos gerados. O impacto passa pelo modo de produzir no Ceará e pela repercussão disso na cultura empresarial do Complexo do Pecém. Eu estou falando da ArcelorMittal Pecém e com o CEO da ArcelorMittal Pecém, Eric Torres, que eu converso agora no programa do Anuário. Eric, bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Primeira pergunta, Eric, é com relação a o que significa a produção de aço no Ceará. Eu estou falando de placas de aço, vocês estão no auge da produção, da capacidade produtiva desde o ano passado, 3 milhões de placas, me corrija. Perfeito. Pergunto o que é que vocês vislumbram no curto prazo e o que é que a gente pode vislumbrar desse mercado siderúrgico para vocês? Bom, Célio, eu acho que a ArcelorMittal ela chegou há 1 ano e 3 meses aqui no estado, foi muito bem recebida, foi muito bem acolhida pelo estado do Ceará. O Complexo do Pecém é um complexo que tem uma enorme oportunidade de crescimento quando a gente olha na produção de aço especificamente, as oportunidades de energia renovável, a capacidade que o Ceará tem de trazer isso com pujança e com verdadeira condição. E nada foi diferente quando a gente fez essa opção lá atrás de escolher essa unidade produtora aqui no Ceará. Uma unidade única que a gente tem no Nordeste, produz 3 milhões de placas, foi atingido no último ano. Até então, essa é a capacidade nominal da planta, ela não havia atingido ainda nos 7 anos anteriores de operação, 6 anos anteriores de operação, atingiu no 7º ano, conosco na liderança da produção de aço aqui. Vejo com muita felicidade mesmo a capacidade que o Ceará teve de receber a ArcelorMittal. Conseguimos manter as relações que já haviam sido feitas pela companhia anterior, conseguimos ampliar isso de uma forma bem bacana. Eu digo muito que o Ceará tem essa capacidade, o povo cearense tem essa capacidade de receber única, né? E a gente foi recebido de verdade. A minha família hoje está comigo aqui, eu me mudei para o estado do Ceará, moro em Fortaleza, tenho minha família, meus filhos estão muito felizes aqui, e eu acho que a empresa tem tudo para continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, e assim, dentro da produção nossa no Brasil, é mais de 20% dessa produção aqui no Nordeste. Quando a gente compara com os números do grupo, é uma importância significativa, a ArcelorMittal Brasil tem no resultado do grupo, e se a gente tem um importante impacto no resultado da ArcelorMittal Brasil, então a ArcelorMittal Pecém é muito bem vista no grupo. Faz parte dessa família ArcelorMittal e nós estamos trabalhando efetivamente para ganhar a condição de estabilidade de produção, de ganhar o reconhecimento dessa parcela que eu acredito que havia de faltar, que é a unidade ter uma capacidade de produzir contínua, de ter equipamentos que possam oferecer tudo o que ela pode entregar. Eu acho que a entrega hoje da ArcelorMittal Pecém é uma entrega muito mais pujante do que havia anteriormente, mediante até as condições técnicas e a própria evolução que a siderúrgica tem. Eu vejo isso claramente, acredito que o grupo consegue enxergar isso também e consegue enxergar as potencialidades que a gente tem aqui. A gente está falando de um grupo, como você disse, no Nordeste, a única planta siderúrgica é do Ceará. Vocês tiveram a oportunidade de comprar uma operação que já estava operando. Isso. E aí eu pergunto, dentro do desenho do mapa de ArcelorMittal no Brasil, o que é que significa essa planta do Ceará do ponto de vista da distribuição de tarefas, de segmentos? Essa pergunta ela tem uma conectividade muito grande com a escolha de vir para cá. Porque se a gente percebe a localização da planta, ela está próxima tanto de um mercado novo, que a gente não tinha condição de acessar, até pela logística, né, que é o Norte e Nordeste, hoje a gente já tem essa capacidade com a planta aqui, também com a capacidade de exportar, né, de colocar os nossos produtos em outros países, e até uma situação geográfica de capacidade de ter placas na América do Norte, na Europa, até no mercado asiático. Então,
Isso também conversa bem com o que a gente tem hoje de capacidade de produzir. Nós temos uma planta que hoje talvez seja uma das plantas mais novas do mundo, tecnologia muito bem adequada e preparada para um mercado de aços competitivos e de aços especiais. Hoje, em torno de 45% da nossa produção está focada e voltada para esse grupo de aço, então, atender a indústria automobilística, atender a indústria de óleo e gás, que são aços que trazem mais valor agregado ao produto. Então, nós estamos capazes hoje de fornecer, de estar no mercado onde a gente não estava, que era o Norte e Nordeste, e ter mais possibilidade de exportação pela localização geográfica que o Ceará tem. A gente sabe que a economia, hoje, ela fareja novas tecnologias, estamos falando de uma indústria da inteligência e não necessariamente da manufatura, mas a manufatura está aí, é uma realidade. E o Ceará sonha com a montadora, as pessoas sonham com o Ceará tendo uma montadora de veículos. Montadora, isso naturalmente precisa falar do mapa dos insumos. A planta hoje não produz bobina, ela não produz a rigor direto para uma montadora no Ceará. O que tem no mapa de vocês de futuro em relação a isso? Como eu disse para você, eu acredito muito na potencialidade do Estado e na capacidade que a gente tem de enxergar aqui um futuro promissor para essa unidade. Nós hoje estamos estudando alguns projetos. Esses projetos, eles passam por uma verticalização, que é justamente a capacidade de ter equipamentos que podem transformar essa placa em bobinas. Há sim um estudo avançado nessa direção. Acredito que nós estarmos hoje com essa capacidade que já existia de produzir aços especiais nos leva para um rol de oportunidade maior. Vejo também a potencialidade futura de conectar essa planta com a energia renovável, com o potencial de produção de hidrogênio. A gente não quer deixar isso para trás também, não. Mas eu acredito que o planejamento e o projeto mais próximo e que a gente está efetivamente estudando agora é essa capacidade de estar produzindo bobina futuramente aqui. Nós estamos numa fase de estudo, já numa fase avançada do estudo. Eu acredito que a gente tem muitos pontos importantes e positivos para cá, eu já citei alguns deles. Acho que também essa capacidade de estar num local onde a gente tem a segurança jurídica, segurança de estar num estado que o governo enxerga a indústria de uma maneira adequada é importante. A gente tem feito essa conversa próxima com o governo também, de ter a sociedade também de forma positiva, querendo que a empresa esteja ali. Eu enxergo a nossa licença social muito ampla na região. A gente não trabalha para ter só, por ser uma empresa legalista, a gente, claro que nós temos que ter os nossos resultados legais, mas a gente costuma dizer que a gente é mais do que isso, a gente quer mais do que isso. A gente acredita que a empresa está ali para desenvolver a região, para que as pessoas que moram no entorno tenham a capacidade de enxergar ela e falar assim, poxa, eu não tenho ninguém trabalhando nela, mas eu conheço a pessoa que trabalha lá, ela se relaciona com essa pessoa, tem boas informações da empresa e consegue enxergar de fato o que a empresa faz para o entorno dela, para o crescimento em conjunto. Nós não acreditamos num crescimento específico só da planta, até mesmo porque, se a gente vê as plantas que a gente tem no Brasil, nos outros 7 estados, há uma conversa direta, uma conexão direta com a comunidade que faz parte e é importante para a gente crescer, e isso é sustentabilidade. Esse que é o ponto de sustentabilidade. Está falando de ESG, está falando das relações com a comunidade, de governança e com o meio ambiente. Aí eu já vi, inclusive, ações da companhia, da ArcelorMittal Pecém, com o Sebrae, vocês renovaram há pouco tempo, para trabalhar vocações ali na região. Passa por garçom, por nada diretamente ligado à siderúrgica. Imagino que seja dentro dessa lógica, claro, de trabalhar o entorno, né? De trabalhar o entorno de vocês ali, Caucá e São Gonçalo. Perfeito. O que significa dentro da política de ArcelorMittal Pecém e ESG versus o que é a política nacional da empresa? Eu vejo a conexão direta com um projeto que você mencionou, que é o Território Empreendedor. A gente foi até as comunidades, discutiu, ouviu o que elas têm. É uma região turística, né? É uma região turística. Esse projeto ele já vinha sido feito, completou 10 anos esse ano, então ele já tinha uma parceria anterior, a gente só reafirmou e conseguiu, com essa percepção, através até de uma escuta ativa que a gente fez, de uma pesquisa que nós fizemos junto com as comunidades,
atrelar ele ao vínculo e as oportunidades que as pessoas do entorno enxergam para criarem condições de empreendedorismo, criarem condições para que a região se desenvolva. Então, nós vimos que os últimos anos a gente teve a gastronomia como um ponto importante. Agora, também estamos colocando dentro do portfólio o setor de beleza e não especificamente só trabalhando a questão técnica, a questão de como fazer a alimentação, de como fazer o produto beleza chegar, mas sim de empreender, dar as ferramentas para que as pessoas consigam ter o seu próprio negócio, tocar as coisas, criar condições para que a região prospere e cresça. Isso eu acho muito importante e tem a ver com o que a gente acabou de falar, com a governança, estar presente próximo das comunidades, o social é importante para a gente, essa compreensão da leitura, que a empresa faz parte da sociedade, que ela não está ali somente para extrair as riquezas da região, mas sim para prosperar em conjunto com a região. Eu imagino que empresas que lidam com grande risco de impacto, como vocês, como Petrobras, enfim, têm isso como algo muito mais valioso, muito mais estratégico, porque não adianta trabalhar no momento da crise, você tem que trabalhar essa relação durante o tempo inteiro. Então, a ideia de perenidade é determinante para isso. Né? Perfeito. Faz parte do nosso planejamento estratégico, falar de ESG, faz parte do nosso planejamento estratégico discutir como é que nós estamos se relacionando com as comunidades, como a gente está buscando desenvolver a região, as parcerias com as universidades. A ArcelorMittal, ela tem no Brasil um centro de pesquisa. E esse centro de pesquisa, ele hoje está deslocando 3 pessoas para trabalhar exclusivamente no Ceará. Uma das vertentes tem a ver com sustentabilidade, que é a energia renovável, para começar a desenvolver nessa parceria com a academia, na parceria do próprio desenvolvimento da indústria. Nós somos uma empresa que está mundial, globalizada, está presente em mais de 60 países, então essa capacidade de entender qual a necessidade do mercado do aço tem e desenvolver as potencialidades da região, ela está presente na ArcelorMittal, ela acredita muito nisso e a gente está usufruindo disso aqui. Não seria diferente no Ceará. Queria que você falasse daquela parceria firmada, por acaso, com uma empresa de origem cearense, que é a Casa dos Ventos, que é um negócio mega de bilhões, para que vocês produzam energia na Bahia, para ir avançando na energia limpa dentro da matriz da companhia. Queria que você falasse sobre essa parceria. O Brasil, hoje, ele se destaca por ser um país que tem a matriz de energia renovável. Muitas pessoas esquecem de reforçar o quanto isso é importante. Para você ter uma noção, hoje, no mundo, a siderurgia é responsável por 7% da emissão de CO2 no mundo. No Brasil, é 4%. Então, já a matriz energética do Brasil já favorece a condição da siderurgia. Além disso, a gente não pode abrir mão de avançar na sustentabilidade e na redução das emissões. Nós temos um compromisso que até 2050 o grupo ter a neutralidade de emissão de CO2. Então, a gente está caminhando para isso. Até 2030, a gente tem que fazer uma redução de 20%. Só nesse último ano, com o desenvolvimento da performance do nosso complexo aqui, da ArcelorMittal PCM, nós já reduzimos 4%. Então, nós estamos avançando nessa direção e acredito muito que o Ceará, na potencialidade da energia renovável, é uma outra alternativa também para que a gente avance, assim como a gente avançou nesse empreendimento junto com a Casa dos Ventos. É uma empresa também do Ceará. Então, assim, acho que foi feito há 1 ano e meio esse acordo e a gente está captando essas oportunidades para que a gente possa continuar a avançar nessa questão da sustentabilidade, que é verdadeiramente genuína e faz parte, como eu mencionei, do planejamento estratégico da empresa. É muito grande, são 120 e tantos aerogeradores, 500 e tantos megawatts, BNDES entrou com dinheiro, quer dizer, é um negócio imenso, né? Concluída essa etapa, vocês têm ainda algo para uma segunda fase ou isso vai ser o bastante para atingir a meta? Eu acredito que a necessidade de trabalhar a condição da energia renovável vinculada a projetos como esse vai aparecer no futuro. Eu acho que o Brasil se coloca numa condição muito especial, mediante ao que eu acabei de mencionar, da matriz energética dele ser favorável para esse avanço. Então, acho que o Brasil está no radar da ArcelorMittal de continuar avançando. Os estudos, eu gosto de mencionar,
eles pedem e fazem parte de etapas a serem feitas. Um grupo do tamanho da ArcelorMittal, ela não pode deixar de fazer de uma forma diferente do que essa, mas o Brasil está no radar, vide os últimos investimentos, conforme você mencionou, um deles, inclusive, a compra da empresa do PCM. Tá. Ainda falando sobre energia renovável, falando sobre matriz energética, se a gente pegar a agenda econômica do Ceará no sentido mais macro, ela passa por hidrogênio verde, né? É a grande bandeira hoje da agenda econômica do Ceará. Como é que você lê esses movimentos do Ceará nessa direção e a falta de marcos regulatórios? Porque sem marco regulatório não tem investimento. Né? Sem dúvida. A descarbonização é uma etapa natural e ela já está acontecendo nas empresas que estão trabalhando com sustentabilidade como valor. E não é diferente na ArcelorMittal. O que a gente vem fazendo? A gente vem tendo projetos, nesse momento, que são mais rápidos de captura. Vou dar um exemplo de alguns. Elevação do consumo de sucata, a melhora de performance e eficiência dos equipamentos. Como eu mencionei, nós reduzimos 4% no último ano. Já estamos trabalhando numa redução também para esse ano. A condição de utilização de energias capturas e vinculadas à energia renovável. O empreendimento da Casa dos Ventos conversa nesse sentido. Então, eu acredito que a gente está caminhando num novo momento da siderurgia no mundo. E é óbvio que o hidrogênio ele se torna, sim, uma dessas saídas e direções. Eu vejo, e repito, no Ceará, a potencialidade de energia eólica combinada com a energia solar grandiosa. A ArcelorMittal está com isso no radar e fez a opção de estar aqui também por uma condição dessa potencialidade. Os projetos estão sendo estudados, a viabilidade, aí os marcos, como você mencionou, a condição jurídica, a condição de tributos, a condição que o governo pode oferecer para que isso seja avançado é um fator determinante. Vide os outros projetos que nós temos aí, por exemplo, no Canadá, projetos na Europa, eles estão vinculados a toda essa potencialidade e eu acredito muito que o Brasil tem uma oportunidade única mediante as condições de geografia que ele tem. Então, eu acho que a gente não pode desperdiçar esse momento. Eu acredito muito que a gente está num caminho, numa direção correta. O diálogo está sendo aberto e franco. Aí, quando eu falo com os governos, tanto municipais, estaduais e federais, a gente tem esse diálogo e eu acho que a gente tem muito a avançar. Eu acredito nessa oportunidade e vejo que ela está caminhando numa direção muito adequada. Queria que você falasse para o público absolutamente leigo, que vê as empresas falando em descarbonizar, vem falando em metas, mudança de matriz, ele olha, o que é que isso muda na minha vida? Eu estou falando de indicadores que hoje acompanham as empresas, que mostram em que nível elas são comprometidas com isso, indicadores de governança, indicadores de ESG, mas também de um público que é cada vez mais exigente, talvez não no Brasil tanto. Por que as empresas estão mais atentas, Éric? É porque o coração delas mudou ou é porque os indicadores são exigentes? Eu acho que a gente está passando por um momento muito único, onde as pessoas estão refletindo também que as empresas elas devem sim olhar para o que a natureza de uma empresa de capital precisa olhar, então ela visa o lucro, ela visa a condição de melhora de resultado para os acionistas dela, porém, ela está situada hoje dentro de um sistema onde as mudanças climáticas definem se ela vai estar operando amanhã numa região ou não, onde as pessoas que estão trabalhando nessa empresa tem um olhar muito mais participativo, onde ela se preocupa em dizer assim, poxa, eu estou aqui na região, mas os meus filhos hoje estão morando no Ceará. Eu quero deixar qual Ceará para os meus filhos? E isso está sendo questionado dentro da empresa. E esse movimento é um movimento mundial. E nós, como fazemos parte da sociedade, não podemos enxergar de forma diferente. Eu vejo de uma forma muito clara o valor das pessoas na ArcelorMittal. A gente trabalha com 2.500 pessoas e a gente sabe o nome das pessoas. A gente quer que as pessoas tenham capacidade de estar trabalhando numa empresa onde elas tenham a felicidade de informar e dizer que a empresa, sim, precisa melhorar, precisa se adequar, mas é que ela tem um movimento genuíno nessa direção. E isso, ele é muito marcante hoje e é muito maior a cobrança. E que bom que o mundo está caminhando para essa direção. Então, eu consigo enxergar de uma forma muito clara e muito genuína a agenda ESG no planejamento estratégico da empresa. Por quê? Não somente porque ela... Quero eu dizer, José, que sim, também pelo coração, mas também pelo resultado que a sociedade está cobrando dela. Tá. Se ela não apresentar dessa forma, isso vai caminhar para que condição? Para que daqui a pouco você não tenha a licença social.
A sociedade não te apoia de estar naquele lugar. Então, eu acho que sim, tem um movimento de melhora como sociedade, como empresa, mas tem uma cobrança de índices que são verdadeiramente trazidos pela sociedade e que ela quer ver a melhora. E, quando a gente fala em sociedade, a gente fala dos empregados que trabalham conosco. Tá. Por falar nisso, Érico, como é que vocês fazem com que o presidente, que o CEO define com a sua diretoria, o que vocês definem como estratégia, chegue lá na ponta, no operário que trabalha lá na produção, para que ele compreenda a razão de ser do que ele está fazendo e essa lógica que você diz? Nós temos um trabalho de comunicação interna profundo. Nós temos um time de comunicação único e aproximadamente 100% está aqui, do Ceará, que faz com que a gente traga o protagonismo para as lideranças que trabalham conosco estarem sempre oportunizando o entendimento de forma bem clara, de forma simples e direta, qual que é a estratégia da empresa. A gente tem as reuniões mensais, que são feitas dos líderes, a gente tem a reunião que a gente chama de um só time, onde a gente junta todas as unidades de planos do Brasil e os diretores, os demais diretores, membros da diretoria, fazemos a apresentação dos resultados do último trimestre para todos os empregados. Então, a gente faz uma apresentação ao vivo e faz esse acompanhamento também pelo Teams, né, que é uma ferramenta hoje de acesso. Essa ferramenta, ela facilita com que as pessoas que, por exemplo, estão de folga ou estão de casa naquele dia fazendo um horário de turno, por exemplo, também, façam e acessem a informação de como que a empresa está caminhando o último resultado do trimestre e o que ela está enxergando à frente. Isso a gente fez, se eu não me engano, tem mais ou menos umas 3 semanas ou 2 semanas, nós fizemos daqui com a presença do CEO da ArcelorMittal FC Latam de toda a América do Sul, conosco aqui no Ceará. Fizemos eu e ele daqui. Então é muito importante. E a gente acredita que ali abrimos para perguntas, damos oportunidade para que a gente tenha um entendimento de quais são as dúvidas, para trabalhar para que a informação chegue melhor, com maior qualidade. E o entendimento do empregado, ele é importantíssimo, porque não tem ninguém que dá mais genuinidade a esse plano de estratégico do que o próprio empregado. Porque quando ele está no bate-papo lá no churrasco, ele está num local mais descontraído, ele tem a informação para poder passar de formas. Nós temos 2.500 pessoas que possam falar da empresa, do planejamento estratégico e da direção que a empresa está tomando. Certamente. Olha, teve uma ação de você que me chamou a atenção, que foi o Prêmio ArcelorMittal Mulher, que vocês fizeram no Ceará pela primeira vez nesse ano, né? Teve a premiação, projetos acadêmicos, projetos sociais, enfim. Eu enxerguei dentro de uma lógica maior de relacionamento com a comunidade. Vocês são uma multinacional, é muito comum que o Ceará tenha grandes empresas que são estrangeiras, apesar de estarem aqui. Então aqui produzem, tem um chão de fábrica e não tem muita relação com o Estado. E vocês têm essa política de relacionamento. O prêmio é um exemplo, acho que a presença de vocês na comunidade com o território que você falou de futuro é outro. Como é que é a política de ArcelorMittal desse ponto de vista da relação com o lugar onde vocês atuam? O Ceará, para vocês, é uma experiência que diz o quê em relação às outras praças? Eu falo com muito carinho e com muita empolgação sobre isso. Um dos pontos que a gente trouxe no início, quando a gente fez a compra, e eu fiz parte da delegação que veio aqui avaliar a compra da empresa, foi como que a gente... Você fez o valuation? Participou do valuation? Eu participei. Eu participei e eu até brinco. Eu participei e depois que a gente deu a validação para a compra, o dono falou assim, então tá bom, agora está na hora de você ir para lá e trabalhar junto com o time para poder desenvolver a planta. E eu aceitei com muita felicidade, para mim foi um dos movimentos mais importantes. Você trabalhava no Rio antes? Eu trabalhava em Vitória, na planta nossa de Tubarão. Tá. Então, quando a gente fez essa avaliação, um dos pontos de atenção é como é que o mercado de educação no Ceará está. E aí, o Ceará é referência no Brasil, né, de educação básica e absolutamente a educação está tornando as universidades mais fortes. E quando a gente trouxe essa tranquilidade de dizer que a gente tinha uma matéria-prima humana verdadeiramente preparada para a siderurgia, foi sensacional. O avanço que a gente vem fazendo, e aí para sintetizar, é gigantesco. A gente hoje está com 70% de todo do nosso time daqui, do Ceará. A gente vem
trabalhando para que as lideranças cada vez mais aumentem daqui do Ceará, porque isso dá também perenidade, dá sustentabilidade para que as pessoas que moram no local estejam atreladas. A gente tem várias parcerias com os dois municípios que a gente está situado, né, que é São Gonçalo e Caucaia, onde a gente tem empregados aí em torno de 35% em cada uma dessas localidades. Ou seja, a gente vem trabalhando e crescendo bastante junto com a região. A gente acredita que isso faz parte do dever da empresa e a gente trabalha de uma forma muito genuína para que isso aconteça da melhor forma possível. Os projetos que a gente tem, você citou, o Prêmio Mulher, foi um prêmio único, especial, emocionante. Todo mundo que teve a oportunidade de participar. Grandes ideias, né? Grandes projetos lá. Grandes projetos. Várias, 70%, 80% das pessoas que foram premiadas eram daqui do Ceará também. Então, os projetos que a gente vem fazendo, o próprio Território Empreendedor capacita e vê e enxerga o que a comunidade, o que as nossas comunidades, elas realmente acreditam que sejam necessários para o desenvolvimento dela. A gente enxerga muito essa parceria, acredita muito nela e vem desenvolvendo isso de uma maneira muito bacana. Você falou um número importante, 70% do pessoal é daqui do Ceará. Isso. Historicamente, o Ceará atrai empresa pela mão de obra barata e pela isenção de imposto, pela política de atração de investimento. E imposto barato, mão de obra barata. Você não está falando nisso, vocês não estão falando nisso. Você está recrutando o pessoal a partir de um perfil. Na verdade, eu estou falando de uma equipe técnica muito bem preparada, em parcerias com o Sistema S, com o Senai, com o Sebrae e com o SESI. Estou falando de engenheiros e de engenheiras. Estamos falando de pessoas que têm capacidade técnica de serem líderes dentro da nossa empresa. Nós temos hoje, aqui comigo, eu estou com uma liderança daqui do Ceará, né? A nossa gerente de comunicação, a Emanuela, é daqui, então assim, eu tenho uma felicidade muito grande, uma pessoa de uma competência única, para citar um exemplo próximo nosso, para dizer o quanto que a gente acredita no desenvolvimento das pessoas que estão aqui conosco. Tá. O fato de você estar em Fortaleza diz muito. Você falou, moro em Fortaleza, meus filhos, minha família, quer dizer, isso não é por acaso. Eu imagino que vir morar na cidade, se relacionar, diz respeito à sua relação com a empresa. E isso é um gesto muito importante, né, Eric? Juscelio, eu acredito muito nisso, sabe? Porque eu vejo que quando as pessoas que trabalham com você enxergam que você está vivendo de forma genuína, não somente o dia a dia dentro da empresa, mas o dia a dia fora dela, dentro da região. Meus filhos estudam aqui, minha esposa está vivendo junto comigo aqui. Isso tem uma coerência com o discurso, de estar vivendo intensamente o local. Eu não abro mão de trazer minha família junto comigo. Foi uma das premissas minhas, tá bom? Eu aceito, mas eu quero levar minha família junto. E aqui eu estou com ela, aqui nós estamos vivendo felizes, nos adaptamos muito bem. Repito, o povo cearense é um povo super acolhedor, nos acolheu como empresa, mas me acolheu também como pessoa, como indivíduo. Eu tenho só a agradecer a vocês. Só para concluir, uma questão tributária, uma questão árida, mas rapidamente. Havia um movimento grande do setor para que vocês tivessem alíquotas que fossem, por assim dizer, menos generosas com os chineses, porque o Brasil estava trazendo muito aço de fora. Houve uma decisão de governo, a gente está gravando o programa aqui já em junho, mas isso muda a qualquer momento, porque tem políticas e discussões. Perfeito. Resumidamente, o que é que vocês querem em relação à proteção e que isso não se confunda com protecionismo? Eu acho que o movimento que o governo fez foi um movimento necessário, de defesa. Eu acho que a palavra que se ajusta melhor é de defesa. Por quê? Porque a gente viu esse movimento na América do Norte, viu esse movimento na Europa, nos países asiáticos, no México também, a gente acabou de ver recentemente. Então, os países eles estão trabalhando de uma forma para defender a indústria dentro de cada um, e o Brasil foi nessa direção. Acho que a direção está correta. Os ajustes, como você mencionou, a todo momento acontecem, a gente tem que ter atenção, verificar se está sendo cumprido, ajudar aí para que a gente possa fazer isso de uma maneira melhor. Acho que a defesa da indústria ela é um dever do Estado. E fazer isso, ter tido esse movimento, foi um movimento muito coerente e muito adequado. Eric, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez recebê-lo. Boa sorte. Muito obrigado. Conversamos com o CEO da ArcelorMittal Pecém, Eric Torres, em mais um programa do Anuário do Ceará. O Anuário do Ceará, que é uma publicação de 680 páginas, 14 capítulos, e que tem destaque no seu conteúdo para o complexo do Pecém e também o perfil da ArcelorMittal Pecém. Como eu disse, a principal âncora do complexo. Você lê o anuário no impresso, como eu disse, e pode acessar também gratuitamente na internet, anuariodoceara.com.br.
Você pode ver a coleção completa desses programas em exibição no canal FDR, no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. Você também pode acompanhar o Anuário no dia a dia e Anuário do Ceará no Instagram e Fundação Demócrito Rocha no Instagram da Fundação. E mais, pode ouvir os programas no formato podcast na sua plataforma preferida. Até o próximo programa. Tchau!